queria que a igreja mantesse concentrada durante a pregação. Peço um favor. Hoje iremos falar o tema do mês, viver o propósito de Deus. O que é viver o propósito de Deus nas nossas vidas? Como é que podemos viver o propósito de Deus? Quais são as leis de viver o propósito de Deus? Antes de ir no propósito, gostaríamos de saber qual é o propósito de Deus. O que é um propósito? O propósito das nossas vidas é uma grande vontade de fazer, realizar sonhos entre nós. Mas quando nós falamos de propósito de Deus, só nós existir, não estar aqui, nós já vivemos o propósito de Deus. Antes de nós nascer, Deus, a nos criar, para nos colocar na terra, Deus já fez um propósito cá na terra. E quando dizem que eu não morrerei enquanto o propósito de Deus não se cumprir na minha vida. Igreja, tantos morreram sem cumprir o seu propósito. Tantos, os cemitérios estão cheios. Todos, até os mundanos, tiveram um propósito. Só que não chegaram de fazer esse propósito. Propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Em outra versão diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amados, nós às vezes fizemos tantos planos. A partir daqui a 5 anos vou ter uma viatura. A partir daqui a 5 anos vou ter uma casa. Irmão, isso às vezes é um plano. O plano que nós devemos cumprir, o propósito que nós devemos cumprir e chegar lá, é o propósito de Deus. Nós vemos na história de José, a partir do propósito que ele revela o sonho do faraó, no livro de Gênesis 41, 25. José tinha uma vida muito... Ele passou por certos momentos. Às vezes nós dizemos que o propósito de Deus nos leva a viver uma vida, como é que eu posso dizer, luxuosa, uma vida sem batalha. O propósito de Deus também nos leva no deserto. É por isso que eu digo que o propósito de Deus nas nossas vidas, temos que exercer com Ele nas nossas vidas. Eu não posso viver só, não, esse é o propósito de Deus na minha vida. Não, estou a passar por esse momento, é o propósito de Deus. Amado, nós devemos consultar a Deus. Se calhar aquilo não é propósito de Deus nas nossas vidas. Porque o diabo fica atento a todos os filhos que se prevalecem na palavra. Quanto mais eu orar, mais o diabo vai me perseguir. E o nosso propósito, o diabo tenta nos confundir. Às vezes aparece um emprego, 1 milhão de kwanza. Nós pelo dinheiro vamos. Nem sequer perguntamos a Deus se isso faz parte do nosso propósito. Às vezes aparece certa situação, pessoa que nunca nos deu dinheiro, vai vir nos dar dinheiro. Nós aceitamos sem perguntar a Deus se devemos receber esse dinheiro. Nem tudo que é bom vem de Deus. Às vezes certas coisas vêm para distrair, te desvincular da casa da adoração. Às vezes aceitamos certos empregos sem pedir a Deus. Depois o emprego vai nos levar até às 19, já não vemos mais no culto de quarta-feira. Vai nos levar até às 20, não conseguimos vir mais no culto de sexta-feira. E às vezes isso não é o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos comparar, de separar, porque nosso Deus não é Deus de mistura. Antes de vir à igreja, ora, Deus, é o meu propósito estar aqui. Nós já refletimos e pensar, será que o que eu estou a fazer é o propósito de Deus na minha vida? Será que Deus, se eu fazer isso, faz parte do propósito? Nós às vezes passamos por momentos difíceis, dizemos, não, é o propósito de Deus na nossa vida. Amado, nós às vezes nos enganamos. Muitos dizem, eu não vou morrer até que o propósito não se cumprir. Mas o propósito de Deus se cumpre aquele que o busca. Deus diz, bate a porta, Ele abrirá. Mas nós às vezes não batemos, adivinhamos, não, é o propósito de Deus. Não, eu vou ali, Deus vai me abençoar, é o propósito. Se calhar aquilo não é o propósito, amado. A nossa maneira de viver, se calhar não é o propósito de Deus. Se calhar é algo que eu queria tocar. O nosso pastor vive um propósito e Deus lhe deu um dom espiritual que é pastor. Nós às vezes dependemos mais do pastor do que de Deus. Nós às vezes precisamos mais de... falamos, não, se pastor orar, estou libertado. Se pastor orar, a minha vida vai dar certo, mas nós não perguntamos a Deus. Nós às vezes, se o pastor não estiver aqui no culto, nós falamos, culto não foi bom, o pastor tinha que estar lá, se calhar deveriam me libertar, né? Assim. Amado, nós também temos um dom. O dom é atribuído a todos cá na terra. Se calhar você tem um dom parecido com o do pastor.
Se calhar você tem um dom de evangelista, intercessor, mas ficamos toda hora a depender do evangelista, do intercessor, de um protocolo, de uma coisa, sabendo que Deus também nos deu isso. Até quando vamos viver uma vida de independência, igreja? Nós vivemos que o propósito de Deus, às vezes nos leva em situações difíceis, que nós dizemos, ai meu Deus, esse é o meu propósito. Nós vemos que José foi odiado pelos seus irmãos, lhe venderam nos egípcios, mas o propósito de Deus lhe levou muito distante. Quando José revelou o sonho de Faraó, José foi tornado como o segundo homem, o segundo maior homem do Egito. Às vezes o nosso propósito pode nos levar abaixo, mas quando levantar, até os homens vão dizer, quem é esse? Um dos maiores motivos que é para viver o propósito de Deus na nossa vida é aceitar Jesus Cristo. Uma vida sem Jesus não há propósito. E uma vida sem propósito não é Jesus. E um dos elementos principais de um propósito é um dom espiritual. Amado, não existe uma pessoa que vive um propósito de Deus sem ter nenhum dom espiritual. Aonde é que vai exercer esse teu propósito? Aonde é que vai subir com esse teu propósito se não tens um dom? O nosso dom, às vezes, o nosso dom é tipo irmão, tem gêmeos, tem que ir separado, porque nem todos os dons são iguais. Cada dom tem a sua vertente. Eu posso ser protocolo, outro pode ser pregador. Mas nós notamos que a igreja está muito cheia e há poucos pregadores, há poucos protocolos, mas todos aqui têm um propósito de Deus. O propósito de Deus é a razão de nós existir. Não há pessoa que nasceu sem propósito, amado. Até quando vamos ver uma vida de dúvida? Não sei, daqui para o futuro, não sei. Mas com propósito, você vai ver que o meu Deus já segurou o meu futuro. Viu que vier, eu vou passar porque o meu Deus já traçou o meu propósito. Antes de eu existir, Deus já fez, meu filho vai passar por aqui, vai andar ali, depois vai chegar aqui. Nós vemos que José passou muito mal. As pessoas que ele mais amava é que lhe venderam, lhe odiaram. Mas ele já sabia, o meu propósito está com o Senhor. Ele chegou a ser o governador do Egito. É porque ele teve confiança em Deus. E nós vemos que José tinha um dom de revelação. Ele revelou o sonho de Faraó. É porque ele tinha um propósito, amado. Às vezes nós dizemos que vivemos um propósito, mas não fizemos nada na casa de Deus. Vemos um propósito, mas não temos um dom espiritual, uma profissão espiritual. Amado, acho que isso é mentira, não existe. Se estou a viver maravilhas na minha vida, nunca tive uma visão, é mentira. Nós vimos que José já tinha uma visão. José tinha, e esse dom espiritual é que lhe ajudou a chegar ao propósito de Deus. Eu não sei se o amado entendeu. O dom que Deus lhe deu é que lhe fez chegar no propósito de Deus na vida dele. Amado, e o propósito de Deus nenhum homem consegue adivinhar. O que manda pode vir, você vai estar ali, você vai estar aqui. Mas se Deus disse que o teu propósito é esse, ninguém vai adivinhar. Nós vimos que Faraó não conseguia falar, não conseguia entender o sonho dele. Chamam que manda, chamam não sei o que para entender o sonho. Mas só o Filho de Deus conseguiu entender o sonho de Faraó. Amado, só Deus sabe o nosso propósito. Nós estamos aqui, só Deus sabe o nosso propósito. Precisamos nos entregar para Cristo. O propósito de Deus nos leva distante. Lhe leva a alcançar patamares além das capacidades humanas. Às vezes dizem, esse irmão mesmo estava aqui, hoje está ali. José estava na cadeia. Quem diria que alguém que esteve na cadeia, ficou na cadeia há muito tempo, para depois vir a ser governador? Só um milagre de Deus. Nós vimos que apareceu tantas oportunidades para José parar de ser escravo. Ele foi seduzido pela mulher de Potifar, mas ele tinha um Deus.
Satanás, às vezes, quando nós estamos a ver o propósito de Deus, vem para tentar nos intimidar, para tentar nos provar, para tentar nos ver se vamos cair nele ou não. Mas nós vemos que José não caiu. José negou, preferiu ir na cadeia do que ser seduzido pela mulher de Faraó. Porque ele sabia que o que Deus tem para ele no fim era melhor. E buscar os momentos em Deus. Não existe propósito sem uma oração. Eu não posso viver um propósito e ter uma vida de oração. Eu não posso viver um propósito sem uma vida de meditação. Nós temos que aprender a procurar Deus em todos os momentos. Porque nem todos os momentos da nossa vida são testados por Deus. E o diabo está tentando de tanta maneira nos tirar da vida de Deus. Que nós vemos às vezes, vêm, outros vão. Vamos, o mundo está mal, amado. Muitos estão a morrer. Na vez dizemos, tem um louvor, não morrerei enquanto o propósito de Deus não vai se cumprir. Amado, só vai se cumprir naqueles que buscarem o nome de Deus. O propósito de Deus não vai vir normal e pronto, toma, estou no pecado, estou a ver o propósito de Deus. É impossível. Deus está a bater a porta. Nós temos que abrir para viver o propósito de Deus. Ah, isso aqui é o propósito de Deus, isso aqui não é. Amado, busca a vida de oração. E Deus te mostrará, porque nem tudo vem de Deus. Nem tudo que é de bom vem de Deus. Porque até o propósito de Deus nem te leva sempre às coisas boas. Te leva também no deserto. Te leva a certas aprovações. Você fala, meu Deus, até quando? Meu teu Deus fala, calma, meu filho. E nesse momento onde o diabo tenta mais. Nós vimos que José, nesse momento que ele estava como escravo do Egito, José foi mais tentado. Se o diabo tentou José para que ele saísse bem na vida para namorar com a mulher de Potifar, mas ele não aceitou. Ele preferiu sofrer porque ele sabia que o momento do propósito de Deus também traz momentos de angústia, traz momentos de sofrimento. José sofreu. Então quem está a sofrer e sabe qual é o propósito de Deus, é o propósito de Deus. Amanhã você irá sorrir. Eu acredito que antes da igreja chegar até aqui, já passou por vários momentos difíceis. Passamos por momentos que até eu nem comecei, mas eu acredito que começamos muito mal. Muito mal não, começamos de baixo. Mas começamos a subir porque nós sabemos que é o propósito de Deus. E com o propósito de Deus nós sabemos que nós vamos ter a nossa casa. Porque nós temos Deus. Nenhum propósito começa logo de cima. Começa sempre com tentações, aprovações. Nós às vezes no livro de João 14:6, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amado, Ele é só o caminho, a verdade e a vida àqueles que o buscam. Nós às vezes simulamos, não, se está escrito assim na Bíblia, então acho que é para mim, não para todos. Só para aqueles que são chamados filhos de Deus. Não é para todos, amado. Eu se estou aqui no mundo, estou aqui, vou viver vida eterna. Nós temos que seguir um só, nosso Deus não é Deus de mistura. Temos que seguir só um. E para viver a vida, Jesus morreu por nós na cruz. Antes, se fosse na era antes de Cristo, que os sacerdotes só falavam com Deus, as pessoas falavam que os sacerdotes precisavam falar com Deus uma vez por ano. Aí deveríamos dizer, não está a ver o propósito de Deus, porque está a esperar só um ano para ir falar com Deus. Mas agora nós podemos falar com Deus. Nós podemos começar a viver o propósito de Deus hoje e agora, irmão. O propósito de Deus está nas nossas posses. Basta nós crer. Às vezes nós sentimos preguiça, não, vou orar depois, vou pedir depois, vou clamar depois. Amados, o tempo está aí. As coisas mais estão a acontecer, já tem corta a garganta, corta não sei o que, corta não sei o que. O mundo está no fim. É momento de se converter e ver o propósito de Deus. Você já pensou se você começasse a ver o propósito de Deus antes? Quantas almas você estaria para Cristo? E queres adiar mais o teu processo do propósito, amado? Começa a viver hoje, para você chamar mais alma para Cristo. Cristo está nos chamando. Às vezes é a nossa preguiça que nos mete não viver o propósito de Deus. Há certas situações que nós passamos, que culpamos a Deus, mas às vezes é o propósito. E por falta de conhecimento,
nos desvinculamos de Deus. Às vezes muita gente passa por batalha espiritual, sonhos, não sei o quê, e metem a Bíblia. Amado, a Bíblia não vai te safar. Às vezes metem a Bíblia na cama, metem a Bíblia não sei aqui, metem a Bíblia não sei aqui, metem a Bíblia porque eu vou dormir, terço, cruz. Amado, nem a Bíblia afinal, a Bíblia é só uma arma. As balas estão em nós. Uma arma sem bala não dispara. Nós disparamos com as balas que estão em nós. A Bíblia é só o meio que você vai utilizar para chegar a Deus. Só são as palavras, as orientações, os caminhos seguidos para Deus. Amado, é momento de se converter. O mundo está no fim. E tem que diz nos últimos tempos os filhos terão visão. Amado, seu filho só vai ter visão quando o pai ensinar o caminho do propósito ao seu filho. Amado, é momento de se converter. A idade está aí, daqui a pouco vamos morrer, vamos ver o propósito de Deus e acabou, não temos mais a vida eterna. Acabado no esquecimento. Ai, quem me dera voltar, quem me dera voltar. Pois é só já no julgamento. Amado, o propósito de Deus está disponível para todos. Até os que estão no mundo, essas horas tem pessoas que estão na festa, estão com propósito, porque o propósito de Deus é a razão do nosso existir. O propósito de Deus é o motivo de nós estarmos aqui na terra. Ninguém nasceu só por nascer. Cada um que está aqui nasceu com uma missão. Só precisa de pedir orientação a Deus. Precisa de clamar. Precisa de pedir adoração a Deus. Pede orientação que Deus te mostrará. Nós às vezes dizemos, aquela irmã aí não ora bem. Amado, você também pode orar bem. Aquela irmã louva bem. Aquela irmã modera bem. Aquele irmão toca bem. Amado, também podes tocar bem. Também podes orar. Apenas exerce o propósito de Deus na tua vida. Deixa também, uma das coisas que nos impede de viver o propósito de Deus nas nossas vidas é as misturas, as amizades, as influências. Isso nos impede. Porque nós dizemos às vezes que os amigos não são mais influências. Somos nós que aceitamos ser seguidos pela mais influência. É mentira, mano. Tem sempre uma vez que vamos querer experimentar. Tem sempre uma vez que vamos querer tentar. Tem sempre uma vez que vão nos convidar para ir a algum sítio. Por ser teus amigos, vais ir e vais esquecer de Cristo. Amado, rever bem a amizade que nós temos. Temos que rever bem a amizade que nós temos para viver o propósito de Deus em nossas vidas. O propósito de Deus está conosco. E eu venho dizer que para atingir o sucesso não é o nosso propósito. O nosso propósito que nós fizemos é um plano que ainda nem está, às vezes até nem começamos. Não, daqui, fazer um plano, quando o salário cair, X vai entrar. Se calhar o salário vão cortar, vão descontar. Esse é o nosso propósito, amado. Nosso propósito não se compara ao propósito de Deus. Temos que parar de viver o nosso propósito. Temos que parar de viver o nosso pensar. Temos que parar de viver, amanhã o Deus pertence, amanhã só Deus, mas daqui para aqui, nada, não sei o quê. Amado, temos que aprender a pedir orientação a Cristo. Temos que pedir, Deus, me orienta. Será onde eu estou? É no meio que o Senhor queira que eu esteja. O que eu estou a fazer é o que o Senhor quer que eu faça. Amado, precisamos de pedir a Deus orientação. Vamos deixar de viver um mundo de dúvida. Às vezes desistimos da igreja por certos problemas, certas coisas mínimas. Não, fulano fez, o fulano fez. Amado, o que tem em jogo é a tua vida, não é a vida do fulano. Viva a tua vida, não vive a vida do fulano. Siga o teu caminho, não siga o caminho do fulano. Porque o propósito dele é com ele, não é contigo. Porque no fim, ele será julgado, não você. Viva a tua vida, amado. Viva o propósito de Deus. O propósito de Deus está disponível para todos. Mesmo hoje, podem começar a viver. É uma decisão. E às vezes, quando nós estamos a passar por uma aflição, nós utilizamos muito salmos
Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amado, não pensa que você que nem é chamado filho de Deus, a sombra do Onipotente vai descansar em ti. Só para os que são chamados filhos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, é que viverão à mão do Senhor, é que estarão sobre a sombra do Senhor, é que estarão sob a proteção do Senhor, amado. Vamos deixar de viver um mundo de dúvida, um mundo que qualquer coisa está doente, primeira coisa é hospital. Eu não estou a dizer que não deve levar ao hospital. Primeiro ora, pede orientação de Deus. Se calhar é uma doença espiritual, nós levamos para o hospital. Nós temos o poder, nós temos a autoridade sobre esse mundo. Temos que orar. Às vezes mesmo o dom que o pastor tem de libertar, de curar por intermédio do Espírito Santo. De curar, nós também podemos ter. Basta nós crer. Nós dependemos tanto do pastor. Às vezes domingo, a mamãe nunca fala, não tem tempo para falar com o pastor. Amado, falamos com Cristo. Pedimos a orientação em Cristo. Papá, o que é que eu devo fazer para passar essa situação? Toda hora depender do pastor, e papá. Se o pastor também é homem como eu também posso, eu também devo, papá. O que é que eu devo fazer? Temos que pedir a orientação. Todos aqui na igreja têm um dom. Amado, está no fim do mundo. Eu aconselho a se entregarem para Cristo. O mundo está no fim. Vamos viver o propósito. Quanto mais nós atrasamos a nossa vida com o propósito com Deus, mais nós almas nós perdemos para Cristo. Porque se eu tiver a ver o meu propósito, basta eu sair para me orientar, salva aquele aí vai entrar. Mas se eu não tiver propósito, tenho vergonha, esse aqui ano passado não lhe cumprimentar, deixa, vai passar, já perdemos mama para Cristo. Mas se nós vivemos o propósito de Deus, amado, eu creio que esse ano não vai acabar, vamos ter uma casa própria. Vamos ter mais almas salvas aqui na casa da adoração. Amado, viva o propósito de Deus na tua vida. Viva o propósito de Deus. Até aqui a palavra do Senhor.